Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita e o nosso bate-papo de hoje conta com a presença do professor Márcio. E vamos bater um papo aqui, falar sobre filosofia, né? E falar de filosofia, para muitos parece algo meio como um mero passatempo. Para outros, algo envolvente e persuasivo, né? E antes de entrarmos no tema que agora denominaremos filosofia, o que fazer com ela, nós vamos aqui conhecer o nosso parceiro de bancada, professor Márcio. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí. Professor Márcio, professor do quê? Bom, eu sou professor de filosofia, história, atuo em geografia agora, né? Estou estudando, me especializando em geografia também, como um projeto de integração às diversas áreas do conhecimento, né? Nessas áreas de humanas e tal. É isso aí. E trabalhando com a criançada ainda. E o que o levou, se podemos assim dizer, né, na busca, né, ao estudo da filosofia? Bom, a filosofia foi sempre algo que me chamou a atenção, sempre me deixou um tanto inquieto em relação às coisas, né, que envolvem a nossa vida, a nossa existência, né? Nós somos sempre movidos por perguntas, questionamentos sobre o destino, o universo, Deus, né? E desde sempre eu engajado com literatura, com arte, sempre muito curioso, acabei trilhando, né, no campo da filosofia. Fui desembocar na educação no Brasil aí, tendo que... Então, antes da filosofia, houve outras buscas, outras tentativas dentro de um universo de busca de conhecimento? Ah, com certeza, com certeza. Eu sempre tive engajado com arte, com cultura, com, né, movimentos sociais. E eu acho que a filosofia ela entrou meio que como né, uma grande inspiradora dentro, né, uma grande força motriz aí que me levou a buscar cada vez mais, né, essa... Agora uma pergunta assim, de curiosidade, né? Por que a grande maioria dos filósofos usam barba? Eu acho que... É uma pergunta assim curiosa, né? Porque você pode cara, se está de barba, aqueles que não eram estão deixando a barba e vão ser filósofos, né? Por quê? Tem algo a ver assim ou não? Isso é uma brincadeira, mas né? É uma curiosidade que parece que está no meio, né? Você pega, o que você é? Eu sou professor de filosofia. Tá com as barbas brancas já, não tem jeito. Verdade, é verdade. Isso aí na verdade acho que tem um pouco de... Tem uma aura meio um estereótipo, né? Tem uma coisa meio... Mas também tem um desapego, né? Eu acho que quando você começa a estudar filosofia, história, começa a buscar, né, de repente, algumas respostas para aquilo que nos inquieta, você acaba meio que se desvencilhando um pouco da formalidade, né? Uma coisa mais aplumada. É uma coisa mais... Tá mais... No fundo tem algo a ver, né? Tem algo a ver. Algum mistério, vamos dizer assim. E dentro do seu ponto de vista pessoal, né, como é visto a retirada da filosofia, né, como matéria curricular nas escolas de formação básica? Porque, de repente, a filosofia deixou de ser uma matéria, né, curricular das escolas. Então, a filosofia sempre foi palco de debate, né, principalmente no sistema educacional no Brasil, assim, né? A filosofia ela é um instrumento, é uma ferramenta que nos forma cidadãos críticos, né? Nos coloca como protagonistas não só da nossa história, mas da própria ação coletiva e social. Nesses últimos anos, com todas essas reformas da base curricular aí, voltou-se o olhar para uma lógica mais econômica, né? Uma escola muito mais empreendedora, uma escola que dá uma... abre aspas, autonomia para o aluno poder, de alguma forma, optar, né, as disciplinas que têm maiores inclinações. E a filosofia sempre foi vista com os olhos meio secundários, como uma coisa meio subjetiva e que não atende às demandas, né, do mercado de trabalho, dessa lógica capitalista, globalizante e tal. Então tem se tratado como uma coisa superficial, secundária, né? Nós podemos ver em relação à arte, né? As artes, a educação artística, que sempre foi uma das disciplinas que trabalhou com a sensibilidade, né? A visão mais
complexa do ser humano em relação às próprias emoções, a matéria de sociologia também, que tem se afastado dessa grade curricular, transformando-se numa matéria secundária. Isso é um problema, porque retira de nós todo o nosso aspecto humanístico, crítico, politizado, né? E usando esse gancho agora, né, e a gente abrindo aí o tema nas diversas vertentes, né, e tendo certamente um público carente, né, dessa informação, né, mas carente no sentido de conhecer, né, da busca pelo conhecimento. Nos dê uma explicação aí do que é ou o que pode representar a filosofia em nosso contexto diário. A gente está falando da filosofia, já entramos no tema filosofia, mas qual que é o contexto, o conceito da filosofia? O que é filosofia? Talvez a pergunta seja essa, né? O que é filosofia? Sim. Né? Qual a representação, principalmente de vocês que estão dentro da área, que têm uma visão mais aprofundada disso, que vivenciam isso no dia a dia, tanto porque eu digo na experiência pessoal, sim, né? Claro. E aí a experiência pessoal é o que vocês levam para o banco das escolas. Então, o que é a filosofia? Sim. O que ela pode representar, né? Uma vez que ela está sendo retirada, eu vejo como um elo fundamental na questão da educação, sim, do desenvolvimento. Então, desde que o ser humano é ser humano, né, se reconhece como ser humano, ele busca respostas, né? Ele busca uma justificativa, uma razão, né, para a sua própria existência, um sentido, algo que ultrapasse, né, essa realidade que o cerca. Então o ser humano ele é movido pelo questionamento. E a filosofia é exatamente um instrumento, né, uma ferramenta que projeta o ser humano em buscar se conhecer e conhecer o mundo que o cerca, né? Então a filosofia, desde que a humanidade se reconhece como humanidade, a sociedade se reconhece como sociedade, a filosofia tem um papel fundamental em não dar as respostas prontas para nós, mas estabelecer as melhores perguntas, né? Estabelecer aqui as melhores perguntas para que sirva como um agente orientador, né? Algo que nos eleve, que nos faça progredir, evoluir em nossa jornada, em nossos desafios, né? E tirar a filosofia é, de alguma forma, legitimar a alienação, né? O silenciamento, tirar a filosofia do nosso contexto, do nosso dia a dia, das escolas, do espaço público, é de alguma forma nos limitar a respostas imediatistas, a posicionamentos dogmáticos, a fanatismos, né? Então existe um problema aqui. Quando a gente fala de filosofia, a gente não fala só de uma disciplina na escola, mas falamos de um comportamento ativo na sociedade, né? Um comportamento ativo na nossa própria existência. E é aí que nós podemos perceber os problemas, né? Que de alguma forma refletem não só na sociedade, mas na própria formação dos indivíduos, né? Na juventude, por exemplo, nossas crianças, entende? É um problema um pouco mais... Para nós, leigo, né, na questão, né, e visto que mitos, né, são narrativas criadas, né, ao longo do tempo aí, e geralmente cheios de elementos fantasiosos, né, e usados para explicar o surgimento do mundo, né, e as situações do dia a dia ou acontecimentos que influenciam diretamente a vida dos homens como um fenômeno natural, né? Mas teria a filosofia perdido esse terreno, em função da quebra desse conceito mitológico? Porque hoje, né, no meu tempo, a mitologia era trazida assim como né, a questão da arte, tudo tinha a ver. E hoje não se vê mais isso, né? Então a pergunta era essa, né? Quebrou esse conceito, né? Houve uma mudança, como ela perdeu o terreno, a filosofia perdeu o terreno no contexto da humanidade em função dessa... Então, a filosofia não perde terreno, muito pelo contrário, né? A filosofia ela é algo que resiste ao tempo, ao espaço, aos governos, ela resiste às mudanças, né, de cultura, enfim. E a filosofia ela se perpetua antes mesmo da filosofia se reconhecer como filosofia, né? Antes dos gregos, antes dos clássicos. Entretanto, a filosofia, sendo uma ferramenta que busca respostas através da racionalidade e da lógica, serviu como trampolim para o desenvolvimento da humanidade.
Já os mitos também são formas de narrativas, também são formas de tentar explicar o mundo. Só que ao invés de se ater à razão, à lógica, ela vai buscar os elementos no campo emocional. Os mitos fazem parte, né, da nossa própria formação enquanto humanidade, porque ela revela elementos fabulosos que de alguma forma usam simbolismos para tentar falar das nossas paixões, dos nossos medos, das nossas inseguranças, né? E hoje a gente chama de mitologia, né? Mas as religiões politeístas, né? As representações, muitas vezes políticas, de representantes que surgem como porta-vozes de uma verdade, também assumem um papel mítico, né? Que toca o emocional, toca as carências de grupos que muitas vezes precisam de uma imagem muitas vezes paternalista. Então o mito, ele é presente, né? As míticas, as narrativas míticas são presentes no nosso dia a dia. Tanto é verdade que, por exemplo, quando a gente vai no cinema, no teatro, quando a gente lê um livro, a gente está buscando ali, a gente sabe que aquilo não é real, mas a gente quer acreditar, a gente quer vivenciar, a gente quer compartilhar de algo que muitas vezes não condiz com a nossa realidade, né? Então a mitologia, os mitos, elas também têm um papel. E a filosofia hoje entende isso. Hoje a filosofia estuda, né, argumenta, usa desses elementos para compreender, né, os aspectos humanos que envolvem os aspectos mais emotivos. Não sei se haveria, assim, da sua parte, uma contextualização, uma exemplificação, por exemplo, né, de uma troca desses mitos da antiguidade por hoje. Hoje, o que está representando, né? O que se tem como essa representação colocada ao público, colocada à sociedade? Então, quando a gente pensa em mito, né, os mitos, eles são linguagens narrativas fabulosas que trazem para nós elementos sobre a nossa própria existência. Muitas vezes valores morais, né, os símbolos dos heróis, dos vilões, a concepção de justiça já era problematizado, né, na antiguidade, antes mesmo da filosofia. Hoje a gente vê na própria arte, na própria indústria cultural, esses mesmos mitos se reatualizando, né? Porque as questões humanas são eternas, né? São contínuas, né? O medo da morte, por exemplo, né? As paixões, ciúmes, muitas vezes, inveja, obsessões que a gente carrega. Então a gente pode perceber que a indústria cultural, o cinema, traz esses elementos, a literatura, né? Nós podemos ver no campo social, muitas vezes, políticos, representantes de movimentos sociais usando de discursos inflamados e que trazem para dentro de si ali pessoas que projetam, né, nessas representações aquilo que lhe falta, né? Então você vai buscar alguém que fala o que eu quero ouvir e que me promete, né, um caminho para algo que talvez sozinho eu não consiga, né? Nós podemos perceber nos movimentos religiosos, né? Movimentos religiosos trabalham no campo da emoção. Esses movimentos hoje de coaches, né? Pessoas ligadas ao mundo corporativo, que prometem trazer fórmulas que me mostrem um caminho para o sucesso. Enfim, há milhares de exemplos que a gente pode usar, mas esses aí são os mais talvez emblemáticos. Eu estou coçando, né, a cabeça, porque exatamente isso é uma necessidade que veio para mim aqui, né, como uma necessidade de uma atualização, né, porque eu até dentro dessa conversa, para mim ficou claro uma lacuna, né, porque eu, pelos 32 anos que eu tenho, eu vivenciei essa época da filosofia colocada, não a filosofia, né, mas essa mensagem vinda dentro de todo esse conjunto né, mitológico e tal. Isso foi um conceito que trouxe para nós, muitas vezes dentro de um lado para atingir a razão, mas como produto de entrada a emoção, né? Então a filosofia, nesse sentido, ela é um elemento construtor de bases, né, e ela contempla o despertar do conhecimento como, né, como você falou, dentro do contexto religioso, né, hoje isso é muito aplicado, né, é muito aplicado dentro de uma forma, eu falo isso na questão da religião, da religiosidade, porque a gente vê essa, né, mais nitidamente, porque a coisa parece que fica mais franco, né, mais aberto. E dentro do lado profissional, dentro dessas buscas, aí o pessoal sempre fala com uma certa sutileza, né, para que não haja assim uma invasão, né,
uma persuasão, dizendo, não, você... Então, eu vejo que até do lado da religião a coisa é mais incisiva, mais colocada assim de uma forma mais direta, né? Se faz uso mais diretamente disso. E dentro desse caminhar todo, né, agora na sua questão aí, quais foram os grandes filósofos aí que trouxeram ao mundo a visão do conceito sobre Deus, né? E continuando a pergunta, se possível, né, nos brinde aí com uma breve narrativa daqueles que você acha relevante nesse sentido, né, na questão da visão de Deus, né? Porque queiramos ou não, entramos falando na questão da religião, e não tem como se falar de religião sem Deus, né? Como que a filosofia ela tem essa abordagem na sua visão, né? Como isso é feito e quais são os filósofos, podem ser até os contemporâneos, né, que trazem de alguma forma essa narrativa sobre Deus. Filosofia e religião sempre foram elementos que caminharam juntos, né? Dentro dos seus fenômenos históricos, dos seus momentos, sempre dialogaram de alguma forma. Até porque a fé, principalmente a fé cristã ocidental, sempre se pautou em análises mais argumentativas, em ferramentas mais argumentativas, para que pudesse justificar as suas experiências transcendentais, né? Então a religião cristã, a religião no Ocidente, o cristianismo, o catolicismo, foi beber das águas da filosofia com o objetivo de tentar conciliar a fé e a razão, né? E dessa forma ganhar novos espaços, né? Nós sabemos que a Igreja Católica ela é uma instituição, acima de tudo uma instituição de poder, né, que se perpetuou ao longo da sua história, mas a filosofia sempre serviu também como elemento para promover essa argumentação, esse debate, mas também sempre foi um grande ponto de interrogação, né, questionando as estruturas de poder, questionando, né, as narrativas, as retóricas que de alguma forma foram usadas para garantir, né, a manutenção da ordem, da harmonização da sociedade, né? Então, o que a gente pode compreender assim? A filosofia vai usar diversos debates para tentar estabelecer as melhores perguntas para compreender o que é Deus, né? E aí a gente pode ver desde a antiguidade, Sócrates já falava, né, dos daimons, né? A própria igreja vai acabar subvertendo esse conceito, né? Daimons como o demônio, aquilo que fala para nós, que nos dá o toque, que nos inspira. Mas para Sócrates, daimon seria uma força, né? Uma conexão que nós temos intuitiva com uma realidade transcendental que nos aponta caminhos, né? Platão já nos fornece aqui a ideia do dualismo dos mundos, né? Do mundo material, sendo ele finito, corruptível, mas um mundo transcendental, onde habitam todas as essências, o mundo das ideias, o mundo onde as coisas são incorruptíveis, né? São perfeitas, né? Aí nós temos, na Idade Média, como eu falei, dos pensadores cristãos doutores da fé, que vão conciliar a fé e a razão com o objetivo de tentar promover, né, novas conversões. E aí nos deparamos com os filósofos modernos, né, que talvez sejam aqueles que vão se afastar dos dogmas cristãos católicos e tentar conceber um Deus muito mais imanente, né? Podemos citar, por exemplo, o Baruch Spinoza, né? Que é um cara que compreende que Deus, ele deixa de ser aquele ser distante do mundo, das pessoas, da realidade, dos elementos cósmicos e passa a integrar na totalidade a sua própria imanência, né? Isso é muito legal, isso ao mesmo tempo que é revolucionário, aos dogmas acaba sendo subversivo, né? Então Deus seria a mente que atua no mundo, né, nas coisas, no universo, e que se materializa, né, como parte integrada. Então nós seríamos a centelha divina viva, presentes, né, atuando dentro dessa concepção universal, né? E aí podemos fazer todo um levantamento sobre a filosofia de Deus. Existe até uma obra que chama Filosofia de Deus, né, que acaba amarrando todos esses grandes pensadores na tentativa de trazer à luz do esclarecimento da onde que surge, né, onde que, né, a filosofia vai
né, buscar beber dessas águas para tentar estabelecer algumas conexões, enfim, né? E em se tratando, né, da questão da religião, né, eu, como somos dentro da visão do espiritismo, né, a gente tem o espiritismo como uma doutrina da filosofia, né, tem a filosofia como um processo, uma vertente né, e uma vez que ela se utiliza do método racional, né, mas abrange também a temática do conhecimento, né? Tem o lado racional, mas busca o conhecimento, né? E parte disso, né, dentro saindo do materialismo, né, se aprofunda mais na vertente do espírito em si, né? E dentro da existência de Deus, os princípios constitutivos do universo e as leis morais, né? Qual o paradoxo que se faria dentro né? Eu, por um tempo, fiz o estudo, né, dentro da filosofia espírita, voltada realmente a essa questão, né, partindo do estudo do espírito como um ser, né, partindo para a visão universalista, né? Então, dentro da sua ótica, como é que você vê essa, né, a visão da filosofia dentro do espiritismo? Então, eu acho que o espiritismo ele acaba sendo uma evolução, né? Ele acaba sendo uma continuidade da fé e do cristianismo, né? Principalmente no Ocidente, em tentar buscar se pautar numa racionalidade que emergia no século XIX, né? E os aspectos morais da religião cristã. E com isso, tentar atrelar novos fenômenos, né? Paranormais, metafísicos, que estavam sendo investigados no século XIX. Então o tripé entre entre filosofia, né, racionalista, religião e ciência, acaba dando à sociedade da época e às sociedades subsequentes um sentido muito mais orgânico, né, no sentido de promover uma revolução na conduta moral, mais atrelado ao progresso, ao desenvolvimento de toda uma sociedade, né? Nós temos que lembrar, por exemplo, que no século XIX nós tivemos as grandes revoluções industriais, nós tivemos aí, né, toda uma mudança comportamental, onde as pessoas estavam migrando do campo para a cidade, né, uma nova dinâmica social e muitas revoluções também acontecendo no campo cultural, no campo social. E eu vejo que talvez o espiritismo ele busca, né, conciliar exatamente a filosofia, a ciência no campo do desenvolvimento técnico, né? E a moralidade religiosa, né? Os preceitos do cristianismo. Então, e ter em vista isso, né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina nova. Sim, né? com certeza. Chegando aí dos 200 anos, né? Está próxima de 200 anos. E todas as demais, né? A religião básica, né? Dentro do que se tem já supera os dois milênios, né? Então essa mudança, esse conceito que é novo, né? Para nós falar 200 anos, poxa vida, 200 anos, né? Se eu tivesse 200 anos aqui, minha barba, eu estava pisando nela, né? Mas dentro da questão da doutrina, dessa mudança toda, é uma coisa nova, uma coisa Sim. que ainda está por vir dentro de toda uma mudança, né? E nesse aprofundamento desses estudos, aí, considerando o seu lado eclético, né? Como analisar a filosofia espírita nesse tríplice aspecto, que é o que você falou, ela tem a ligação com a questão da ciência, da religião e a filosofia em si, né? Então, essa importância que você colocou, né? Cabe agora uma análise, uma reflexão, né? Dessa predominância ainda que temos, desses 2 milênios, né? E esses conceitos dentro dessa prática aí, até do espiritualismo, que também já como é que fala? É mais antigo do que, né? Porque o espiritualismo ele já é mais imanente dentro da humanidade, né? Então, essa falta hoje de conhecimento da filosofia espírita, né? Seria a falta de conhecimento da proposta do espiritismo como... porque a gente vê, né, no meio espírita ainda a dificuldade das pessoas, quando você fala em estudar o espiritismo como uma doutrina, né? A gente tem ainda
a visão dentro dessa miscigenação, dentro do sincretismo, dentro de toda essa, né? E isso, eu falo agora por mim, isso para mim parece ser uma situação um pouco difícil, né? Porque a gente fala, pô, mas o povo está vendo, está aí na face, tem que estudar, tem que sair atrás. E a gente vê que existe um certo comodismo, né? Eu diria como comodismo hoje dentro do meio espírita. Porque se ficou fechado muito dentro nessa amplitude do espiritualismo, que tudo é espiritismo, e não é, né? A gente, dentro da visão do espiritismo, a gente tem uma visão separada. O espiritismo é uma doutrina que traz a questão da racionalidade, que diferencia, né, com a visão, né? E não tem nada de errado, veja bem, tudo que se tem dentro do espiritualismo está tudo certo, não tem nada de errado, está tudo bem. Mas ainda existe essa dificuldade, né, dessa implementação, essa visão das pessoas em partir para o espiritismo como como falar dentro da fé raciocinada, né, a fé racional, né? Como é que você vê isso aí? Quanto tempo mais vai demorar para... Então, existem várias questões aí que você levantou e que, por si só, são questões bem polêmicas, né? Até porque, como nós estávamos dizendo aí na questão anterior, né, no debate, o século XIX ele é marcado por um período, né, onde havia o sonho de um progresso, né, imediatista. Nós tínhamos a ideia de que a medicina iria nos salvar, a industrialização, o capitalismo, né, os espaços urbanos ganhando uma nova vida. Então o século XIX foi marcado pela esperança de um novo mundo. Um mundo distante dos dogmas religiosos, dos fanatismos, né? A própria religiosidade começa a surgir dentro de um aspecto, como você mesmo atribuiu aí ao espiritismo, como uma fé racional, né? Uma fé racionalizada, que não pudesse se pautar em ritos ou místicas que distorcesse, né, os valores humanos e pudesse projetar o ser humano para o seu próprio desenvolvimento. Entretanto, o século XX foi marcado por muitas catástrofes, né? Nós tivemos a Primeira, Segunda Guerra, o Holocausto, tivemos tivemos guerras frias, ameaça de ataques nucleares. E isso gerou na humanidade um sentimento quase que de desesperança, um sentimento de niilismo, um sentimento que acabou sendo desbancado com a virada do milênio. Com o final do século XX para o século XXI, nós fomos mergulhados por uma esperança. E foi um ponto marcante. Foi um ponto marcante, foi um ponto, né? Nós estávamos na era da tecnologia, da internet, a era da globalização e tal. Para muitos era o fim do mundo, né? Mas até o fim foi o fim, ele representava talvez o fim de uma era de atrasos, de mediocridades, para uma era da globalização, né? Do progresso. E aí o que a gente pôde testemunhar nessas últimas décadas aí, né? A gente pôde testemunhar que aquele momento de esperança que foi marcado pela virada do milênio começou de alguma forma a se estancar em um período de alienação, um período de consumismos, de prazeres imediatistas, até estimulados pela internet, pelas redes sociais, por esse mundo mais interativo, né, acabou nos afastando da ideia de que nós somos uma humanidade que precisa de a todo custo assumir a responsabilidade perante a nossa vida, a nossa existência e o compromisso com, né, o ambiente, a sociedade no qual a gente pertence, né, e que também acaba de alguma forma nos eximindo da responsabilidade de pensar, né? Então quando você fala, por exemplo, sobre essa questão de que, né, quanto tempo nos falta para a gente despertar para uma consciência ou buscarmos novas formas de lidar com o próximo, talvez ainda tenhamos que colher, né? Teremos ainda que plantar para colher algum resultado, né, positivo, porque Freud fala que quando nós temos um problema, ao invés da gente tentar se afastar desse problema e buscar uma solução, nós temos a obrigação de nos aprofundar nesse problema ainda mais
até chegar no cerne de nossas questões. Esse cara sou eu, não Freud. O cara que está então. nesse outro lado. Esse cara sou eu, me coloco assim realmente, né? E a gente vê isso tudo, né, dentro de um mundo de vivência emergencial, né? É aqui agora, resolve. Sim. Então, e isso trouxe uma diferença e um distanciamento dentro da condição, da percepção da vida eterna em espírito, né? A coisa ficou muito no materialismo, muito na posse, na possessão, né? E como você acha que o ser humano está melhor, está igual ou pior? Não, porque a gente sabe que não existe uma pior, né? Mas ele está igual ou melhorou bastante já em função até dessas demonstrações? Porque isso, na verdade, para a gente parece que foi um boom, né? Apareceu assim, de uma hora para outra apareceu toda essa questão e trouxe para nós, assim, a necessidade do que se leva hoje a criançada. Ó, você não precisa pensar, deixa que a máquina pensa por você, né? Como é que poderíamos consertar isso? Então, martelando os na verdade, assim, atribuir valores como estamos melhores, piores, estamos no bem, estamos no mal, é muito simplista, né? Porque não dá pra gente definir as coisas. Nós tivemos avanços maravilhosos, né? Hoje, apesar de toda essa polêmica que nós temos em relação à internet, às redes sociais e ao mundo interativo, né? Trouxemos avanços, temos um mundo na palma das nossas mãos, aí o conhecimento democratizado, nós temos aí uma abertura. Entretanto, com toda essa liberdade, parece que a gente muitas vezes não sabe o que fazer com toda essa liberdade, né? E a gente sente isso mais nos jovens, que pegaram, a gente viu o processo, né? A galera mais jovem pegou essa onda e aí já nasceu numa realidade de uma revolução, de uma transformação. Então, o problema aí gera mais ou menos o problema não está em ter, mas de como usar. Exatamente. E aí, assim, lógico, isso desencadeou problemas. Como que nós lidaremos com isso, então? Porque é o que eu falo, eu pelos meus 32 anos, fica difícil lidar com essa geração agora. Eu também tenho problemas. E mostrar para eles, né, ó, peraí, não é proibido ter, tá aí, ó, é para ser usado, então, mas é saber usar. Mas, por outro lado, né, a força externa, a força exterior é muito maior do que muitas vezes a gente traz como conceito dentro do próprio lar, dentro da própria casa, de mostrar para eles, né, olha, você pode ter tudo o que você quiser. Tá aí exatamente para servir de experiência, né? Sim. Mas quando você chega a falar, o problema está em você saber usar isso, aí a coisa pega, né? E o que fazer? Mas nós também, né? A gente usa a referência dos jovens e tal, mas porque, né, a gente sempre projeta no outro. Mas nós também, né, acabamos nos envolvendo em toda essa realidade e acabamos de alguma forma legitimando. Então, assim, eu acho que o espiritismo ele tem que passar também por um processo de revolução, né? Se desvencilhar muitas vezes de um tradicionalismo que perpetuou dentro de algumas castas e que não conseguiu alcançar a esfera mais popular, né? Mas isso seria dentro da linguagem ou dentro da visão? Não, eu acho que doutrina é intocável, né? Porque ela se estabeleceu, ela já se consolidou. Mas entender isso como linguagem, entender isso como ação direta, né? Quando a gente lê as obras de Herculano Pires, por exemplo, ele sempre propõe uma atuação do espiritismo dentro dos diversas instituições da sociedade. O espiritismo tendo como base a evolução da própria humanidade, ele precisa estar implícito, né, nas escolas, nas fábricas, no comércio. Ele precisa sair das suas bolhas e conseguir alcançar outras esferas. Só como curiosidade e comentário, Herculano Pires foi um dos grandes impositores, né, dentro do movimento espírita para que se houvesse a escola espírita, as faculdades, as universidades espíritas para trazer esse conceito. Centros culturais. Ele foi até o último instante, ele foi um grande debatedor disso e colocava isso como uma necessidade, né, da visão do movimento espírita, né? E a gente vê que até hoje isso tá difícil ainda, né? Porque em função até dessas mudanças todas, né, do jeito que a coisa está caminhando hoje, parece que isso está mais distante, né, de ser
capaz de se realizar, né? Porque eu vou usar o nosso bate-papo aqui, ó. Se estão tirando o conceito da filosofia nas escolas, né? Mas aí compete ao povo espírita, ao povo do movimento espírita começar a trabalhar em cima disso e buscar fazer, né? Trazer isso como formação, Sim. né? Então, aí mais uma vez a gente volta naquelas primeiras pautas, as primeiras questões que você levantou, né? A filosofia, assim como o espiritismo, mesmo estando conectados e relacionados, né, nas suas jornadas, ele transfere, né, a responsabilidade, ele traz o seu agente histórico, o seu protagonista, né, a um senso de responsabilidade. O espiritismo, ele não é uma religião dogmática no sentido de trazer uma resposta pronta e as soluções para o problema através do sacrifício, do medo ou da culpa. Não. Ele traz a responsabilidade de que seus agentes, seus protagonistas, os teus participantes, né, estejam ativos numa causa. E uma causa que envolve uma causa moral, uma causa de comprometimento, de ação perante os seus próximos, né? Muitas vezes a gente vê a ação dos trabalhadores nos centros espíritas, mas fora daquele ambiente é como se nem existisse aquela prática. E aí reproduz-se aquela velho dogmatismo da religião cristã, medieval, dogmática, né? Caímos no conceito dessa miscigenação que a coisa ainda está, né, tá como parte do meio, né? Tem que ser que é miscigenação, desculpa? Dentro dessa visão, né, das religiões ainda, né, ainda tem essa dificuldade de separar isso, né, de colocar cada coisa no seu lugar, né? Então, porque hoje o que nós temos, a grande massa que vem para a casa espírita hoje, ou vem do meio protestante, ou vem do meio católico, onde já foi incutido toda uma percepção, uma visão dessa, né? E queira ou não, já está ali, já está... É estrutural. Né? Então você tem que desconstruir isso para reconstruir alguma coisa nova, né? Então, nesse sentido. Então, mas aí, né, a gente esbarra, né, o nosso grande problema hoje, principalmente, não só no espiritismo, mas pensando em Brasil, em sociedade, né, é perceber que nós arrastamos 500 anos de uma história de dogmas mesmo, né, de verdades que foram estabelecidas através de um catecismo do silenciamento, né, e que de alguma forma impossibilita, por exemplo, de um debate progressista, por exemplo, de um debate que nos eleve para uma ação social, para um trabalho mais coletivo com as comunidades que mais carecem. Porque a pessoa que vai no centro espírita, ela vai em busca de uma resposta, ela vai em busca de uma solução, ou de uma fórmula, ou ela vai em busca de um mito, de repente, algo, ela substitui, de repente, os seus ícones, né, Sim. Né, e vai em busca de uma outra referência. E aí você só substitui um padrão comportamental por outro. Agora, fazer o estudo demanda tempo, demanda responsabilidade, demanda interpretação, leitura, debates, coisas que a gente não... E tem que ser, como você disse, né? Tem que ser uma coisa hoje trazida dentro da linguagem perceptível, né? Que a gente que está nesse meio, né, no meio espírita há um bom tempo, né, há bastante tempo, a gente vê, há tempos atrás lá a gente ouvia, o espiritismo é para poucos, né? Então você já vê que existia dentro de uma fala dessa, por mais que não se, né, é uma fala segregadora, né? Claro. Não, então se você não pode ser espírita, sabe? Então tem diversos, ainda existe, né? Tem no meio ainda uma elitização como se espírita fosse, né? Eu falo, você quer encontrar espírita, não vai para o céu, que lá não vai achar nenhum, entendeu? Aonde você menos vai achar espírita é no céu. E é um fato, é uma verdade, porque a gente começa a achar isso, né? E começa a virar um conceito também, porque a doutrina espírita ela é reveladora, ela traz um conceito legal, um conceito legal no sentido das leis, né? Naturais, e o conceito também é promissor no sentido de percebermos essa caminhada. E é isso que tem que ser entendido. Claro. Né? Mas então, e ficou naquele conceito do vocabulário, porque você pega o vocabulário, você vai pegar o Livro dos Espíritos, por exemplo, você vai ler ele, né? Pessoas lêem, mas
O que quer dizer essa palavra? Que são coisas que foram traduzidas lá há cento e tantos anos atrás, e isso Sim. não houve uma renovação no contexto, né, no vocabulário, então fica difícil. Claro. E eu acho que isso também é um elemento que afasta mais, né, porque dificulta o entendimento. Né? Mas isso então, nós temos que entender também que o espiritismo ele surge de uma classe elitista, ele surge, principalmente na França, durante o século XIX, dentro de grupos que eram grupos intelectuais, grupos acadêmicos, eram pessoas ilustradas, pessoas que vinham de uma tradição, né, digamos, formal, acadêmica, né? Sim. E quando vem para o Brasil, também vem trazida por liberais, pessoas ligadas a um outro patamar social. Né, e assim, aí esbarra nas questões sociais. Tendo um movimento que está ali ligado a um determinado grupo acadêmico, intelectual, isso vai refletir diretamente no público com quem você fala, né? Não, eu falo nessa, mas não tinha atentado a essa questão, né? Ver a importância dessas conversas, né? Que é o que falta no meio, né? Essas conversas para discutir, trazer, né, à tona da onde que veio, como veio, qual era a época, né? Quem trouxe isso como um processo de implantação para que fosse, né? E aí tem que trazer de cima para baixo, né? Mas então nas falas anteriores, né, a coisa ficava sempre no patamar superior, na questão da elitização. Né? E não é isso. Se você pegar o espiritismo como doutrina, você vê que não, ele é para todos e... Né? Sim. Como a gente trazendo isso como processo da mediunidade, é para todos. Não existe médium elitizado e não elitizado. Existe o médium. Né? Sim. Então, esse é um grande debate a ser explorado. Se nós pegarmos a revista Consolador de 1964, existem alguns relatos desse processo de mediunidade. Eu tenho umas obras lá, uns pergaminhos da época dos primeiros movimentos, as manifestações do espiritismo no Brasil, e há relatos que selam exatamente isso que a gente está falando, né? Em algumas reuniões, por exemplo, haviam manifestações de espíritos mais rudimentares, como grupos indígenas, pessoas que vivenciaram, né, pessoas que vivenciaram a questão da escravidão, e que aos olhos desses médiums eram vistos como, né, de repente, elementos de menor valor dentro do processo do ensinamento e tal. Então isso também gera uma certa polêmica, porque muitas vezes há pessoas que vão se identificar com a fala mais simples e rudimentar, né, com as coisas mais... Então a gente tem que, sei lá, de repente compreender que o mundo mudou, né, a pluralidade dos... Os tempos são outros. Né? Sim. O espaço é o mesmo, mas os tempos são outros. E a gente, dentro desse vivenciamento, percebe a necessidade desses debates, de se trazer isso à tona, dentro dessas discussões. E aí a gente cai no contexto histórico. Se você não pegar essas... É que você está falando lá o semeador lá de 1960. Semeador, desculpa, eu errei. Né? De 1900... não é do meu tempo, tá? Eu li há pouco tempo, ele me emprestou a revista. Português arcaico, acadêmico, negócio... E tudo tem... A renovação está em tudo, né? Principalmente na comunicação. Se não houver uma renovação na comunicação, como é que você vai conseguir? Não tem jeito. E a gente vê, aí cai no contexto histórico, e é isso que a gente fala. Então, muitas vezes as pessoas estão dentro do pragmatismo, o conceito é esse, eu fico nisso e não abro disso. Mas, espera aí, o conceito é esse, mas abre esse conceito para você ver, e você só abrindo isso aí, você vai pegar, tem que cair no contexto histórico, é que você falou, olha, quem trouxe, né, quem trouxe isso para a humanidade, né, como que esses estudos vieram, como que isso... Né? Então era de uma casta realmente, um pessoal que eram cientistas, pesquisadores, que se não fossem eles não teria Sim. acontecido também. Então teria que ter toda uma base dentro dessa formação, e para que houvesse também a transposição disso, né? a levar isso para conhecimento, né? Com certeza. E o contexto histórico ele é fundamental, e quando se fala de história se fala da questão da filosofia, né? Então aí que está a importância da filosofia como busca pelo conhecimento, né? E a gente vê
parece que estão tentando boicotar, né? Então é um lado... E esse boicote que eu falo não é só no lado educacional nas escolas, não. É dentro do próprio meio também. Quando você fala da filosofia, às vezes no meio espírita, pensa, uma vez me perguntaram, você está querendo trazer curso de filosofia espírita para você? Eu falei, lógico que eu estou. É fundamental isso. Senão nós não vamos conhecer a questão da doutrina. Vai ficar vai ficar sem uma perna isso daí. Como é que você vai ligar? Né? Não tem jeito. E aí envolve a questão, né? A gente fala, eu vejo muito, eu assisto o programa de vocês, acompanho semanalmente, e aí a gente fala muito sobre a questão do mundo espiritual, né? Da questão dos obsessores, dessa batalha, né? Invisível que acontece em diversos campos energéticos, né, vibracionais. Só que nós temos que lembrar também que nós somos matéria, espírito, mas também somos uma consciência que ela tem um invólucro, né, de vaidades, de egos, de personalismos. E isso também é tratado dentro do espiritismo, dentro do lado científico. Sim. E é trazido então, né, a filosofia, né, dentro de tudo que nós estamos falando, a religião dentro de todos esses conceitos que vem lá de 2000 anos atrás, de muito mais, até antes disso tudo já havia todo um conceito pré-instalado dentro da humanização, né? E a filosofia, que eu vejo a filosofia como o elo dessas duas partes, tanto da questão da religião como da questão científica. Então a gente, quando fala da materialidade, o espiritismo não deixa de lado, quer dizer, estamos falando de espíritos, né, do mundo invisível, mas é tratado isso também, né, dentro dos estudos, na questão da materialidade, né, e bem claramente. Né, então... exatamente, é isso aí. Bom, eu acho que conseguimos pelo menos despertar um pouco, né, dentro do conceito da importância da filosofia, dentro do contexto histórico, dentro do contexto como um elo, né, de ligação da doutrina espírita. Né? Nós começamos falando da filosofia de uma forma geral, né, porque é uma necessidade para tudo. Né? A gente acabou fechando dentro do contexto do espiritismo porque é o que traz para nós o nosso elo aqui, né? Mas partimos no começo para ver que está tudo interligado, né? Não existe a filosofia espírita, existe a filosofia que abrange a tudo no fim das contas. Então, eu quero ouvir as suas considerações dentro dessa, né? A filosofia é... Filosofia é a nossa ferramenta, né? A nossa arma aí que nos impulsiona nessa grande jornada, né? Essa jornada existencial de experiências, de perspectivas, né? Do nosso próprio desenvolvimento. E eu acho que ela está atrelada a tudo que envolve, né? Os desafios da humanidade, seja no campo político, social, nas próprias revoluções que a religião, né, deve passar, né, para que possa alcançar os seus reais propósitos, né, que acima de tudo é a evolução da humanidade, a evolução moral, né, e eu acho que é isso, né, esse que é o nosso maior desafio. Então a filosofia não pode ser deixada de lado em nenhum aspecto, né, ela tem que ser colocada assim como um elo de ligação e como a mola que desperta o conhecimento em cada um de nós, né? Eu vejo assim, se nós não tivermos essa busca pelo conhecimento, seja lá o que for, conhecer a nós mesmos, conhecer a tudo que nos acerca, enfim, toda a questão, né? E esse conhecer ad eterno, né? A gente vai estar sempre buscando conhecer cada vez mais, porque a partir do momento que a gente conhece alguma coisa, passa a abrir campo para novos conhecimentos. Então, aquilo que eu já conheço, acho que conheço, é o suficiente para buscar um novo entendimento. Mas, sabedores disso, como diz o grande filósofo, descobri que eu não sei, nada sei. Né? É verdade. Numa nova Sócrates, linguagem, né? Sócrates, só sei descobri que nada sei. Né? Verdade. Então, como eu nada sei, vamos continuar buscando aprender cada vez mais, né? E agradecer aqui ao professor Márcio por esse tempo aqui de compartilhar com a gente aqui esse bate-papo, né? E fica o convite para vir mais vezes aqui para a gente estar
formatando isso aí, né? E espero aí que o pessoal que vai assistir comece a perguntar, comece a questionar, a concordar ou discordar, porque muitas vezes vem alguém que fala, tudo que vocês falaram aí não concorda, é legal isso, bota aí que você não concorda e o porquê que você não concorda. E aí que vai gerar realmente, né, a questão de se trazer o debate, trazer o conhecimento. E a gente começa a sair da questão das... Como é que fala? Tem a frase lá, né? Contra fatos não existem argumentos, né? Então a gente sai só da argumentação para a questão dos fatos, da realidade, de entender isso tudo. Então, suas considerações finais aí, já fica o nosso agradecimento e as portas e as câmeras estão abertas. Tá certo, eu agradeço aí a oportunidade, né? E sucesso para a equipe, para o canal aí, espero que alcance novos ares e tamo junto aí, né? E é uma batalha que só está começando. Com certeza. E, com certeza, nós não estando aqui, alguém vai dar continuidade a isso. Então, agradecemos mais uma vez a presença e, encerrando, elevamos o nosso pensamento ao grande arquiteto do universo que possa levar a tudo e a todos a paz celestial, emanando em cada um a beneficência, mas acima de tudo, o amor que traz como elemento principal de percepção do que é o amor, é o respeito. Se eu amo alguma coisa, eu respeito aquilo. Não importa o que seja uma mesa, seja uma parede, seja um ser vivente, uma planta, um animalzinho ou um ser humano. Se eu amo, eu respeito. Então eu aprendi isso. Um dia alguém me soprou aqui, você ama verdadeiramente? Eu falei, eu acho que eu amo. Então, por que você não está respeitando isso? E aí, essa ficha caiu para mim. Então, às vezes a gente só consegue perceber o quanto a gente ama, percebendo o quanto a gente está respeitando e também se respeitando. Então fica a mensagem aí para reflexão de cada um. Um beijo no coração e até a próxima.